Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos começando agora o nosso capítulo número 6 do livro O Deus Esquecido. Preocupe-se menos com a vontade de Deus para a sua vida. Uma vez exposto nosso coração à verdade, se recusamos ou rejeitamos a obediência aos impulsos que ela desperta, bloqueamos os movimentos da vida dentro de nós e, se persistirmos, entristecemos e calamos o Espírito Santo. A. W. Tozer. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu só queria conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Sei que eu ansiava por isso antes, mas agora vejo essa atitude como uma forma equivocada de raciocínio e discurso. Há bem poucas pessoas nas Escrituras que conheceram por antecipação o plano de Deus para a sua vida, ou mesmo algo menor, como o plano divino para os 5 anos seguintes. Pense em Abraão, que foi orientado a pegar sua família, juntar todas as suas posses e começar a caminhar. Ele não sabia onde estava indo, não sabia se voltaria depois. Não conhecia nenhum dos detalhes que consideramos fundamentais. Exemplo, seu destino, quanto tempo sua jornada levaria, quais seriam os custos e as recompensas, ou mesmo se ele poderia contar com um plano de saúde. Deus o mandou ir e ele foi. Era tudo quanto ele sabia. Acho que muitos de nós precisamos nos preocupar menos com essa história da vontade de Deus para a nossa vida. Deus se importa mais com a nossa reação à orientação do Espírito Santo hoje, neste momento, do que com aquilo que pretendemos fazer no ano que vem. Na verdade, as decisões que faremos no ano que vem serão influenciadas em grande medida pelo nosso grau de submissão ao Espírito Santo neste momento, nas decisões de hoje. É fácil usar a expressão "a vontade de Deus para a minha vida" como uma desculpa para a passividade ou mesmo para a desobediência. É muito mais simples pensar na vontade divina para o seu futuro do que perguntar a Ele o que deseja que você faça nos próximos 10 minutos. É mais seguro se comprometer a segui-lo um dia do que hoje mesmo. Para ser sincero, acredito que parte do desejo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida nasce do medo e culmina em paralisia. Temos pavor de cometer erros. Por isso nos afligimos, tentando imaginar a vontade divina. Tentamos saber como é viver segundo sua vontade. Esquecemos que nunca nos foi prometido um plano de ação para os próximos 20 anos. Em vez disso, Deus promete por diversas vezes nas Escrituras nunca nos deixar ou abandonar. Deus quer que ouçamos seu Espírito todos os dias. E mesmo ao longo do dia, à medida que surgem as dificuldades e os momentos de tensão em meio às pressas do mundo. Minha esperança é que, em vez de buscar a vontade de Deus para a minha vida, cada pessoa aprenda a buscar a orientação do Espírito Santo para a minha vida hoje. Que possamos aprender a orar, pedindo um coração aberto e disposto a servir. Que possamos nos render imediatamente à direção do Espírito ao lidar com aquele amigo, com o filho, com o cônjuge, com as circunstâncias ou com as decisões que temos de tomar na vida. Dizer que não somos chamados para descobrir a vontade de Deus para a minha vida não significa que o Senhor não tem propósitos e planos para cada pessoa
nem que ele deixa de se importar com o que fazemos na nossa vida. Ele se importa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele nos diz que isso é verdade. O segredo é que ele nunca prometeu revelar seus propósitos de uma vez por antecipação. Sabemos o que é necessário para manter a sintonia com o Espírito Santo. Na carta de Paulo aos Gálatas, lemos: "Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito." Capítulo 5, do verso 16 ao 25. As expressões manter a sintonia com o Espírito e caminhar em Espírito provavelmente são familiares a você. Mas será que afetam sua vida de uma maneira prática e significativa? Como já mencionei, acho que se concentrar no plano de Deus para o futuro geralmente serve como justificativa para não vivermos de maneira fiel e sacrificial agora mesmo. Isso tende a criar uma zona de segurança inferior, onde podemos sentar e bater papos espirituais sobre o que Deus deve ter planejado para a nossa vida. Pensar, questionar e falar pode substituir a iniciativa de permitir que o Espírito Santo influencie nossas ações imediatas de maneira radical. Deus deseja que seus filhos fundamentem todas as coisas em seu poder e em sua presença. Em nenhum ponto das Escrituras vejo uma vida equilibrada com um pouco de Deus adicionado, como um ideal a ser seguido. No entanto, quando olho para nossas igrejas, é exatamente isso que vejo. Muita gente que apenas adicionou Jesus à vida. São pessoas que, em certo sentido, pediram-lhe que se unisse à jornada da vida deles, para segui-las aonde quer que eles forem, em vez de seguirem o Mestre, como fomos orientados pelo Pai. O Deus do universo não é algo que possamos apenas adicionar à nossa vida e continuar vivendo como antes. O Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos não é alguém a quem recorremos apenas quando precisamos de uma porção extra de poder para a nossa vida. Jesus Cristo não morreu para nos seguir. Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos esquecer de todas as demais coisas e o seguíssemos à cruz, a verdadeira vida. Quando as pessoas entregam a vida a Deus em troca de um salvo-conduto para se livrar do inferno, geralmente não há mudança de direção, um sinal claro de arrependimento. Se você só quer uma pequena porção de Jesus para espiritualizar sua vida ou um pouco mais de Deus para não correr o risco de ir para o inferno, então está perdendo a plenitude da vida para a qual fomos criados. Não apenas isso, você não precisa do Espírito Santo se busca apenas viver uma vida quase moral e frequentar a igreja regularmente. É possível encontrar gente de todo tipo em todas as religiões, se saindo muito bem sem ele. Você só precisa da orientação e da ajuda do Espírito Santo se quiser, de fato, seguir o caminho de Jesus Cristo. Só precisa dele se desejar obedecer a tudo quanto ele ordenou e ensinar os outros a fazer o mesmo. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Você só precisa do Espírito Santo se a sua fé e o seu arrependimento forem sinceros. E só precisa do Espírito Santo se compreende seu chamado para participar nos sofrimentos e na morte de Cristo, assim como em sua ressurreição. Romanos 8,17, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18 e Filipenses 3, 10 e 11.
Paulo mostrou isso quando escreveu o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 ao 11. Se você realmente crê, se abandonou o caminho que seguia e se decidiu por um novo modo de vida com Cristo, então precisa desesperadamente do Espírito Santo. Você sabe que não pode viver neste caminho sem o Espírito habitando em sua vida. Acho que arrependimento é uma daquelas palavras que ouvimos muito, mas talvez não incorporemos em nossa vida com frequência. Quando uso a palavra arrependimento, penso na época em que eu estava namorando uma pessoa, até que um dia uma garota chamada Lisa chegou em minha igreja como solista, convidada, e chamou a minha atenção. Depois de conhecê-la, eu sabia que era a pessoa com quem eu queria estar o tempo todo. Nem mesmo pensei na hipótese de perguntar a Lisa se ela também queria me namorar. Eu sabia que tinha de encerrar o outro relacionamento se quisesse começar a namorar Lisa. Em certo sentido, é assim que funciona o arrependimento quando conhecemos Jesus. Mudamos totalmente de direção. Algumas pessoas encontram Jesus e dizem: beleza, Jesus, o Senhor quer participar da festa que é a minha vida com esse pecado, esse vício, esse relacionamento destrutivo, para apenas coexistirmos juntos? O arrependimento, por sua vez, significa dizer: querido Jesus, o Senhor é a melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Quero dar as costas a todo o pecado e egoísmo que me domina. Quero abandoná-los para caminhar com o Senhor. Só com o Senhor, que é a minha vida agora. Ajude-me a deixar as coisas escravizantes e sem valor desta vida. Consegue ver a diferença entre os dois exemplos? Qual deles, em sua opinião, resume com maior precisão sua vida? Há alguma coisa que você precise acertar com seu Salvador, aquele que foi morto em seu lugar? Se há, não hesite em parar de ouvir agora este livro e dedicar o tempo necessário para resolver. Nada mais importa tanto quanto esse relacionamento. Assim, se um pouco de espiritualidade adicionada à nossa vida não é o que o Deus tem em mente, o que Ele deseja para seus filhos? Como Ele deseja que vivamos? O fato é que fomos chamados por Jesus para abrir mão de tudo. Seu chamado é para que o sigamos e tomemos nossa cruz. Lucas capítulo 9, verso 23. Tomar a minha cruz se tornou um eufemismo para enfrentar os típicos fardos da vida com uma atitude quase positiva.